Você acredita que só melhora como fotógrafo fazendo trabalhos pagos? Talvez a resposta seja justamente ao contrário. Os trabalhos que mais te enriquecem, talvez não são aqueles que o cliente paga para você. Fala galera, Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage, hoje com meu grande amigo do Rio de Janeiro, Márcio Monteiro, um cara extremamente criativo, querido, gente boa pra caramba. O meu grande amigo também Pedro Santos, com o seu chimarrão gaúcho, né? E de antemão quero agradecer vocês, né, pela participação, sempre muito bom, adoro a sexta-feira de manhã, porque para quem tá nos assistindo pelo YouTube, talvez não saiba, sexta-feira de manhã ocorre a gravação, né? Ao vivo aí com a galera, interação dos nossos clientes e amigos, e depois o vídeo acaba sendo cortado, né? Então, para mim, sexta-feira de manhã é um papo muito descontraído, eu aprendo demais com essa galera aí. E, enfim, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Antes disso, Cris, eu quero mais uma vez agradecer a você, ao Rafa, ao pessoal da GoImage, ao pessoal da Fotologia, o Pedro, o Eduardo, ao pessoal todo por ter me convidado para mais uma vez participar desse evento aqui, tá? Para mim é uma honra de verdade, assim, eu me sinto super valorizado, super bem escolhido por estar aqui junto com vocês. Eu acho que no meio dos bancos a gente fica melhor, né? A gente melhora e você sabe que eu tenho uma admiração enorme por vocês da GoImage, pela forma como vocês lidam com o negócio de vocês, como vocês lidam com a gente como clientes, como vocês lidam no segundo plano com os nossos clientes, né? Com as coisas que a gente entrega e tal. É muito diferente do que a gente costuma ver e eu acho que a gente tem que exaltar sempre esse tipo de relação que vocês conseguem manter com a gente e com os colaboradores de vocês. Enfim, é um astral muito, muito bacana, muito legal, e estar aqui com vocês é motivo de honra de verdade, assim, uma alegria. Fico lisonjado até não, mas é verdade, você sabe disso, eu falo palavras, de coração, viu? cara, eu falo de coração. Não, eu sei que sim, mas agradeço e a recíproca é verdadeira. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta para ambos. Criatividade é dom ou é treino? Bom, eu acho que criatividade é igualzinho você ir pra academia, malhar. Tu que é fortão, malha pra caramba, o Edu também, né? Eu e Pedro já, né, Pedro? Não, eu tô estragado. Que é lomba abaixo. É igualzinho ir pra academia, de verdade, assim. Isso é puro treino, cara. Eu vou dar o exemplo do Daniel, por exemplo, né? O Daniel Ribeiro, que é esse fotógrafo português, que é um cara... Ele é absolutamente fora da curva, assim. Eu tenho o prazer e a honra de acompanhar ele em muitos trabalhos pessoalmente, tanto em casamentos quanto em ensaios e tal, várias vezes por ano. E, cara, é muito diferente o jeito dele pensar, o jeito dele construir o raciocínio fotográfico dele lidar com as pessoas e ele extrair das pessoas aquilo tudo que ele faz. Ele tem um estúdio em casa muito bacana, um paralelepípedo cinza, e ali ele faz todo tipo de foto que você possa imaginar, uma muito mais diferente da outra, quer dizer, ele não se repete e tal. Então, é um cara que tem um pensamento criativo muito diferente da média. Então, ali eu imagino que é uma espécie de puro talento mesmo, sabe? E lógico, tem muito treino também. Mas pra gente, né, nós réis mortais, nós que nascemos pra adorar a fotografia e decidimos viver disso, eu acho que é muito treino, cara, muito treino mesmo. E eu acho que a gente só consegue treinar a criatividade da gente quando a gente está trabalhando, quando a gente sai pra fotografar sem ter uma demanda externa, né? E é importante a gente entender essa coisa da demanda, porque senão a gente fica achando que é só fazer um trabalho de graça que a criatividade vem, né? E separando a demanda interna da demanda externa ainda é importante, assim, porque quando a gente sai para fotografar o batizado do filho do primo da gente, muito embora não tenha dinheiro envolvido, porque família é uma merda, né? Você não consegue cobrar do teu primo. E o cara vai te cobrar muito mais pela qualidade daquelas fotos que você tem que entregar. Existe uma demanda externa, né? Você está fotografando para entregar para ele, para mostrar para alguém, para entregar um resultado para alguém. Você não pode simplesmente apertar aquele botão especial que tem na câmera, o F, né? Para jogar tudo pro alto e fazer do jeito que você acha que tem que fazer tudo em baixa exposição, fazer tudo em baixa velocidade, fazer fora de foco. Você não pode fazer isso porque você tem que entregar as fotos do batizado para ele, né? Que é pra família. Mas quando você sai para fotografar para você, né? Do jeito mais livre que a fotografia pode, aquela folha em branco, cara, que o cara te entrega e fala assim, faz o que você quiser com esse papel. E você faz uma gaivota e joga, sabe? Faz um aviãozinho e joga, ou você bota fogo no papel. Você não tá limitado a ter que escrever ou desenhar alguma coisa naquele papel. Faz uma bolinha, amassa uma bolinha e joga em cima da pessoa. Quer dizer, quando você tem a liberdade
absoluta, é ali que as coisas acontecem, entendeu? Porque é isso, é você conversando com você mesmo, você conversando com a sua fotografia, e a fotografia é um espelho, aquilo bate lá e volta, e aí você começa a entender como é esse ping-pong de você com você mesmo na hora de fotografar. E essa é uma experiência, cara, que poucos fotógrafos se dão o direito de fazer, porque a gente não tem jeito, a gente cai dentro daquele moedor de carne que você tem que produzir, porque a seleção brasileira não vence, mas os boletos vencem sempre. E a gente tem que pagar, a gente tem que correr atrás, você entendeu? Mas eu acho que se a gente se propõe a uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana, sair para fazer alguma coisa pra gente, cara, ou às vezes não precisa nem sair, às vezes dentro de casa, sabe? Você fotografar uma planta dentro de casa, fotografar a janela do seu quarto, fazer todo dia quando você acordar, fazer uma foto da janela, para no final do ano você ter 365 fotos diferentes do que está acontecendo lá fora, e olhar para aquilo e falar, cara, eu tenho um calendário fotográfico do que foi o ano de 2026. Cada projeto é um projeto, cada um tem interesse por uma coisa, um gosta de comida, outro gosta de café, outro gosta de vinho, outro gosta de vôlei, outro gosta, né? E eu acho que se a gente sai para fotografar genuinamente pra gente, sem ter que mostrar isso pra ninguém, aí que você começa a experimentar, cara. Você começa a ver que se você botar uma luz vermelha, o que acontece quando você joga a luz vermelha, se você fizer em baixa velocidade tudo, as fotos vão ficar borradinhas daquele jeito e dali pode nascer uma coisa diferente, fotografar desfocado, fotografar em preto e branco, fotografar em ISO alto. Mas é bom essa questão da criatividade. Eu tendo a pensar dessa forma que todos nós, a gente tende a linkar a criatividade com algo como um dom. Dom pra mim pode soar polêmico, mas não tem problema. Dom pra mim é ofensa. Cara, o cara, gastei 3 carros zero em workshop e treinamento. Fotografo todo dia, 16 anos. O cara vem me dizer que eu tenho dom, velho. Fiquei 10 anos da minha vida, todo final de semana até 6 da manhã fotografando casamento de gente bêbada e ter que fazer foto bonita ainda. Pro cara me dizer que eu tenho dom, daí é pra matar, né? Então, cara, eu acho que o dom nada mais é do que, traduzindo, né? São técnicas e métodos que tu estuda, aprende e executa a exaustão até aquilo se tornar o teu dom, sabe? Até aquilo se tornar natural. Qualquer habilidade artística tem muita técnica por trás, né? Quem entende de música, quem entende de pintura, quem entende de qualquer coisa, cerâmica, o que for. Nada daquilo ali é uma coisa que vem de dentro, que do nada... O que eu acho que tem pessoas que têm mais facilidades e intimidade com certas coisas, como o Márcio falou, né? Por exemplo, eu não vou ser um grande cozinheiro, porque eu não gosto de cozinhar, ou eu não tenho esse apreço como eu tenho pela fotografia, como eu tenho pela música, por exemplo. Então, o apreço faz com que a gente estude mais aquilo ali. Se quem tá nos assistindo se vê, minha fotografia ainda não tá boa, será que eu devo ser fotógrafo, né? Será que, eu vou chegar nesse nível? Cara, não tem como. Tu gosta de fotografia? Tu se sente empolgado pelo processo de estudar? Aí é diferente. Existe um caminho, ele é longo, e as coisas tendem a melhorar se tu dedicar ao processo de aprender. E, de verdade, o processo de aprender pra mim, ele tá fundamentado em, primeiro, estudar com quem sabe mais do que tu. Ponto. Não é porque a gente tem aqui as coisas do Academy, não é porque eu tenho mentoria, não é porque eu palestro, não sei o quê. Mas, cara, nada precisa ser reinventado. Tudo que tu quer fazer na tua fotografia, alguém já faz. Tu vai lá e estuda com esse cara. Depois tu pensa em fazer do teu jeito, entendeu? Depois tu pensa em... Mas primeiro pega o que esse cara faz, principalmente de uma forma comercial, Márcio, né? Que a gente fala, o cara que fotografa ensaio gestante, fotografa casamento. Cara, eu tenho muito cuidado em falar pro fotógrafo de casamento que tá começando agora. Não, se inspira em fotografia de moda. Não, meu irmão. Se inspira em fotografia de casamento. Vai se inspirar em fotografia de moda depois. Primeiro tu tem que saber fazer fotografia de casamento, entendeu? Estuda com quem já faz o que tu quer fazer e depois aplica isso à exaustão. Aplica isso e vai fazendo, até que essa técnica começa a se tornar uma coisa mais orgânica. Um professor meu, em algum curso desses milhões que eu fiz, falou, cara, tu nunca entra no carro e pega, vou botar o cinto, vou botar em ponto morto, aperta a embreagem, gira o meia chave, espera as luzes apagarem, gira a segunda chave, solta o tal. Ninguém faz isso. Tu vai fazendo isso mandando áudio no WhatsApp, mas porque tu já fez aquilo milhões de vezes, entendeu? Essa naturalidade, esse dom, ele vem com a repetição. Já dei aqui o exemplo, né? Eu sou muito fã de uma banda, Red Hot Chili Peppers e tal, e enfim, cara, é uma banda que tem 40 anos de história e tal, e tem uma entrevista do Anthony Kiedis, o cara que faz as letras e canta, que ele fala, cara, todo dia eu acordo e vou escrever.
O meu trabalho é escrever. Ah, mas não vai usar, não sei o que, tá esperando uma inspiração. Não, eu acordo e vou escrever. O que vai sair eu não sei, mas o meu trabalho é escrever. Então eu acordo, faço as minhas coisas e vou escrever. Ele deve, sei lá, escrever 3, 4 letras por dia e ele deve usar, 15 letras a cada 4, 5 anos, entendeu? E ele escreve absolutamente todo dia, porque este é o trabalho dele. Fotógrafo, teu trabalho... Obviamente, falando da parte da fotografia, não estamos falando de negócio aqui, o teu trabalho é fotografar. Tu tem que fotografar, meu irmão. Ah, mas eu não tenho cliente. Beleza, faz como o Márcio falou. Vai lá, fotografa pra ti. Ou faz como eu fiz por muito tempo, cara. Fazer ações de portfólio. Vai lá, cara, vem cá, vamos, eu quero fazer um ensaio de casal. Pega um casal lá, tal, troca uma ideia, pum. Vende ou não depois. Eu lembro que um dos momentos que eu mais evoluí a minha fotografia foi quando eu fiz a minha primeira ação de inversão de risco pra gestante. Cara, eu fotografava gestante todo dia. Todo dia externo em um lugar diferente. Sabe? Não tem como não aprender a fotografar gestante unindo o estudo com a repetição. A repetição, a repetição. Muito bem. E agora eu quero falar um pouquinho do nosso álbum Linho. Cara, esse álbum aqui é sensacional, cara. É um lançamento da GoImage, tá? E se você ainda não viu esse álbum, você deve fazer o seu portfólio. Aqui eu tô com um álbum pequenininho, que é uma réplica, basicamente. É um álbum 20 por 20, mas o álbum Linho tem em vários tamanhos. E ele é super indicado para casamento, também para newborn. O casamento eu acho que ele acaba tendo uma sinergia maior com o álbum Linho, porque ele dá, né? Ele parece que é um pouco mais requintado, vamos dizer assim, né? E ele te dá essa ideia mais orgânica, né, Márcio? Então o álbum Linho para casamento ele acaba funcionando muito bem também. Então, se você não sabe exatamente o que é o álbum Linho ou não viu, entre em goimage.com.br, veja toda a nossa linha de portfólios, faz o seu cadastro, aproveita o desconto para mostruário e primeiro pedido também. Então, não perde tempo, vai lá que tu vai ver muita coisa legal aí no site da GoImage. E uma coisa que eu ouvi do Murilo Gun, vocês conhecem o Murilo Gun? Já ouviram falar dele? Eu não conheço. Não, mas é que eu não ligo muito os nomes das pessoas, eu também tenho que... Eu também tenho essa situação, sabe, Márcio? Mas assim, o Murilo Gun, ele é um cara que ele era... Eu nem sei se ele tá muito ativo nas redes, tá? Mas é uma coisa que ele falou há muito tempo atrás, e ele fala bastante sobre criatividade também. Depois ele entrou pra uma parada meio filosófica e espiritual e tal. Então ele tinha umas coisas muito loucas, sabe? Tipo, ele foi campeão de pôquer em campeonatos gigantescos. E aí ele enriqueceu com isso, depois ele lançou um curso de alta performance, né? E aí ele falava, inclusive, tu tem que ficar, sei lá, 20 minutos por dia pegando sol, porque isso aumenta teu nível de testosterona, sabe? Uma parada muito diferente. Mas uma coisa que eu gostei bastante dele é que ele falava, que eu acho que cabe para os fotógrafos, ele falava sobre a combinatividade. Tipo assim, cara, como eu junto duas coisas totalmente diferentes, combino a ponto de formar alguma coisa legal. Quer ver um exemplo? Como é que eu combino carros com aluguel de veículos? Aí surge o Uber da vida, tu entendeu? Pô, eu tô com uma demanda alta aqui de pessoas que querem se hospedar e eu tenho casas aqui que pessoas não conseguem alugar. Aí surge um Airbnb, sabe? Então ele falava muito dessa situação e eu achei muito legal. Aqui na GoImage a gente fez algumas coisas nesse sentido. O próprio 3D da GoImage, né, que é uma ferramenta que a gente usa, ela não veio necessariamente de uma coisa assim que surgiu do além, né? Eu entrei no site da Fiat há muitos anos atrás e vi lá eles mostrando o modelo do Uno em 3D girando e disse, cara, pô, o fotógrafo ele às vezes manda a lâmina errada, a capa errada, aquela coisa toda. Como é que dá para combinar, sabe? Sabe, tu pegar coisas aleatórias assim e tentar combinar a ponto de fazer sentido pro negócio. A combinatividade me fez refletir bastante sobre isso. E aí, volta e meia, eu vou pensando, cara, como é que seria se combinasse X com Y, sabe? E isso acaba ajudando. Só que esse exercício é bem como vocês falaram, é um exercício de pensar, né? E eu acho que essa questão que vocês falaram também, muito relacionado a treino e vai testando, isso pode influenciar não só para fotografia, mas eu acho que isso influencia pro negócio até dentro de uma parte, de uma perspectiva comercial, sabe? Como é que eu posso gerar uma parceria nova, sabe? Tu exercitar isso, tu testar, buscar outras alternativas ou estar atento a
pô, eu fui num restaurante e vi tal ação que, pô, talvez se eu combinar com outra coisa, eu posso colocar no meu negócio, sabe? Então, eu acho que esse olhar atento, ele faz sentido pra gente exercitar também a criatividade. Agora, o que eu queria perguntar é assim, vocês têm alguma coisa que vocês olham, se inspiram para poder melhorar a fotografia, ou ela vai muito do teste, do fazer alguns trabalhos de forma descompromissada, ou fazer para ti próprio, né? Ou o compromisso é só contigo, não é com o outro, que foi um pouco do que o Márcio falou, mas tem alguma fonte de inspiração que vocês usam para exercitar a criatividade ou não? Cara, vamos lá. Eu já passei por todas as fases, assim, né? Dessa parte de inspiração, assim, né? Por exemplo, como, cara, 2010, 11, 12, eu abri o site... Ele que não ouça, né? Senão ninguém vai aguentar depois, né? Antes de fotografar um casamento, eu abri o site do Vanassi pra olhar as fotos. Eu abri o site dele, cara, pra me inspirar e, cara, ver aquilo ali como uma referência. Eu já dei essa dica aqui algumas vezes. Eu ia fazer um ensaio, eu separava 3, 4, 5 fotos de fotógrafos que eu achava legal, a pose, a composição. Fotografava a tela do computador e na hora de olhar as fotos lá, tava fotografando e tava, pô, vou fazer aquela ideia. Eu dava o play pra ver as fotos, e ao invés de eu voltar, eu ia 2 fotos, 3 pra frente, que eram as primeiras fotos do cartão, e olhava aquela inspiração ali na tela da câmera e reproduzia, sabe? Então, eu fui passando por essas coisas até que eu comecei a ver outros tipos de foto e tudo mais, mas eu confesso que hoje eu não me inspiro de uma forma intencional. Falando em inspirar na questão de ver, né? De, pô, vou lá, vou tentar fazer isso e tal, não sei o quê. Eu começo a perceber algumas coisas técnicas, por exemplo. Há um tempo atrás eu incluí grão na minha foto, ruído. Porque eu comecei a ver muitos fotógrafos, de todos eles o que mais me chama a atenção é a Paula Rossellini, que faz isso, sabe? Comecei a ver, cara, por que eu gosto tanto disso? E daí eu comecei a ver um padrão no que eu gostava. Cara, vou tentar trazer isso pro meu trabalho de uma forma mais sutil e tal. E isso é o máximo de inspiração técnica que eu consegui ter nos últimos anos. Como eu tô muito confortável, não acomodado, mas confortável com o resultado do meu trabalho, eu acabo deixando um pouco mais light essa parte, não ficar buscando e onde é que eu quero e tal, não sei o que, e vou olhar aquele fotógrafo e disseco e estudo ele pra caramba e não sei o que. Não, eu vejo várias coisas como a própria fotografia, enfim, TV, cinema, sou louco por ir em museu, sempre quando eu viajo eu vou e tal, mas eu vou não como um estudo. Estudo é uma coisa, eu fui lá no Lucas Cavaleiro, lá eu fui pra estudar e tal. E hoje eu tento levar de uma forma menos técnica, eu acho que pra mim é mais leve. Não sei se eu cansei, né? Não sei se eu cansei, ou se estando assim é um pouco mais tranquilo pra mim. Com certeza tudo que eu consumo acaba refletindo na minha fotografia, mas eu não me preocupo nem que link é esse, entendeu? Ah, isso aqui eu tô fazendo por causa disso e tal, não sei o que, sabe? Ontem eu fiz um ensaio que eu gostei muito do resultado. E eu aprendi a ir para um trabalho sem expectativa. Então era um lugar bacana, uma menina de 15 anos bonita, as roupas bonitas, o dia lindo, maravilhoso e tal. Eu falei, cara, eu só vou pra esse ensaio. Até vou um pouco de mau humor, tinha que dirigir 1 hora e tal, não sei o quê. Pô, pra mim 1 hora dentro do carro, uma loucura e tal. Cara, quando eu começo a fotografar, vira uma chave que eu já não linko com inspiração nenhuma, eu só faço o que tem que fazer, o que sai. E, enfim, vem dando certo. Claro que, né... Pra quem eu falei muito mais dessa parte de hoje, cara, é uma construção que eu passei por várias fases, desde pegar o site do Vanassi e tentar fazer a foto igual que ele fez, até hoje que eu levo de uma forma muito mais leve e sem fazer esses links. Talvez, fazendo uma analogia com o futebol, é tipo o baixinho Romário, sabe? Na época, ele já sabia o atalho do campo, né, cara? De tanto treino, de tanta... Hoje o que tu usa aqui, que tu vai lá de forma mais leve, fica de certa forma num acervo teu que... No momento correto, tu vai lá e acessa, né? Porque de tanto que fez, né? Só pra galera que eventualmente tá chegando aí, a gente acabou de dizer que não é dom, né? Tipo assim, não é uma coisa do além que, não, surgiu aqui, fiz uma foto incrível. Não, tem muito estudo por trás, tem um acervo aí, um acervo cultural também bem importante que no momento oportuno isso é acessado, né? Tem a sorte de que mesmo fazendo sem vontade, às vezes fica bom, né? Daí é sorte. Tem um programa na internet de música que eu adoro, chamado Um Café Lá em Casa, com o Nelson Faria, né? Um cara, ele é guitarrista e violonista. Ele recebe as pessoas na casa dele para tomar um café e trocar ideias sobre música. Há muitos anos ele faz isso. O programa é lindo, é espetacular, é sempre relevante, os papos são sempre muito bacanas, além de musicalmente ser incrível. E tem uma fala dele, cara, que bate muito com isso que a gente está falando, que é quando um músico se propõe a fazer um improviso no meio de uma música, né, que é pro músico
é mais ou menos como botar em prática esse processo criativo na hora que a gente sai para fotografar ao vivo ali com o cliente e tal. É um paralelo bem próximo, inclusive. O cara, ele começa a escolher as notas, ele não começa a escolher as notas tecnicamente ou por uma coisa que ele estudou, não é isso, cara. Ele começa a escolher as notas com o repertório que ele acumulou ao longo da vida dele, das músicas que ele ouviu, você entendeu? Das coisas que ele gostou, de tudo que ele ouviu, aquilo que ficou na cabeça dele. A gente não consegue, eu não conseguiria hoje, por exemplo, dar uma aula de fotografia básica em inglês da mesma forma que eu dou a aula de fotografia básica em português quando eu viajo para fora para dar aula. Por que isso? Porque eu não tenho vocabulário de inglês para que eu possa naturalmente fazer as piadas que eu faço, fazer os comentários que eu faço, ser carismático ao máximo do jeito que eu tento ser na aula para que a pessoa consiga aprender aquilo, fazer as metáforas entre a fotografia e outras coisas para que a pessoa entenda, uma pessoa que não entende nada de fotografia conseguir acessar aquela informação que eu estou dando. Então, isso a gente só consegue consumindo coisas que, no fundo, vão formar o seu vocabulário, no caso do musicista, para fazer aquele improviso, no caso do fotógrafo, para criar uma cena interessante. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se alimenta. Já falei isso na GoImage quando eu fui lá e torno a repetir, né? Se a gente só come McDonald's fotográfico, a gente não está se alimentando, a gente está matando a fome, mas a gente não está se alimentando. São 6 bilhões de fotos postadas no Instagram todos os dias. Se a gente absorve essa avalanche de imagens e tenta... Cara, a gente não está se alimentando. Você está engordando e você não está se alimentando, né? Então, eu acho que se a gente começa a escolher, começa a fazer uma dieta fotográfica, uma dieta cultural, a gente começa a escolher aquilo que a gente consome, cara, é incrível como o tal do algoritmo, a gente consegue direcionar o algoritmo para coisas boas também, cara. Se você vê um comentário interessante no Instagram, se você vê um papo legal, se você vê um cara falando de poesia, coisas realmente relevantes, se você para um tempo para ver aquilo e começa a rodar em cima, o Instagram, o algoritmo passa a te entregar coisas interessantes. Então você treina esse robozinho a seu favor também, você entendeu? E eu acho que é isso, sabe? A gente tem que fugir desse fast food imagético que a gente é submetido todos os dias, o dia inteiro. A gente tem que tentar entender. Eu tive agora no Porto, fui visitar mais uma vez a exposição da Vivian Maier. Cara, a Vivian Maier, ela fotografava com a câmera dela que tinha 12 poses, tem as folhas de contato das 12 fotos. Cada filme são 12 fotos foda. E aí tu fica com vergonha de ir pro estúdio, como eu fui terça-feira, e fazer 1.500 fotos de 2 musicistas no estúdio, você entendeu? Porque, porra, eu apertei o botão 1.500 vezes, sacou, cara? 1.487 vezes, para ser exato. E a mulher apertava 12 vezes aquele botão e te entregava 12 fotos que estão na parede lá na exposição, sacou? Então, é uma outra relação, com o momento, é uma outra relação com a escolha. É claro que são fotografia analógica da época dela, é diferente da fotografia analógica eletrônica no final da década de 90, é muito diferente da fotografia digital nos primeiros 20 anos, dos anos 2000, e é muito diferente da fotografia de mirrorless que a gente faz hoje, em que a gente vê a foto pronta antes de apertar o botão. São atividades diferentes, mas se você começa a encarar a escolha na hora de apertar o botão, a escolha do que você quer assistir, a escolha do que você... Por que a gente dá atenção para coisas ruins na televisão se tem tanta série boa pra gente ver, sabe? Tem tanta coisa legal, tanta coisa instigante, tanta coisa inteligente. Tem muita coisa inteligente disponível, cara. A gente não precisa estar se expondo à burrice o tempo todo, você entendeu? E eu acho que é disso que nasce uma linguagem fotográfica própria, uma linguagem fotográfica orgânica, relevante. E eu acho que isso tem um desdobramento comercial. Porque à medida que a gente tem uma fotografia mais interessante, mais diferente, a gente pode cobrar mais por ela. A gente não precisa ter 1 milhão de clientes, a gente pode ter meio milhão de clientes pagando o dobro, a gente pode ter 10 clientes pagando 500 mil vezes mais, né? E a gente continua tendo o mesmo rendimento. Então, eu acho que à medida que a gente consegue se tornar especial para a gente mesmo, quer dizer, você consegue filtrar aquilo que você está consumindo culturalmente mesmo, sabe? Não é só o fato de sair de casa para ir no museu ou ir na exposição. Acho que é o nosso dia a dia, assim, é a opção que você faz de dar atenção ou não para uma coisa que você entendeu. Eu acho que é isso, sabe? A gente aprender a consumir coisas legais para criar um repertório suficiente para você gerar coisas bacanas também. Isso faz muita diferença, sabe? Esse foi mais um Papo GoImage e eu vou te pedir 2 coisas nesse momento. A primeira é que você escaneie o QR Code e torne-se Prime da GoImage. A GoImage tem essa comunidade, né, que te ajuda, né, a evoluir na fotografia, inclusive
aí facilitando, né, com cashback, com desconto, tem mostruário gratuito que rola aí também. Todas as aulas do Academy para você se inspirar, inclusive tem aulas aí do Márcio, do Pedro. Vocês viram aí que o assunto ele é profundo, com profundos conhecedores aí de toda a parte da fotografia e cultura também, né? Então aproveita, torne-se Prime da GoImage, faça parte dessa comunidade. E a outra coisa para a gente encerrar o vídeo é que você se inscreva no canal, deixe o seu like para que a gente sempre traga papos cada vez mais relevantes, coisas bacanas aí para você também consumir, né? E poder evoluir pouco a pouco a sua fotografia. Então é isso por hoje, nos vemos no próximo Papo GoImage. Valeu!